Seu povo de Deus, Angélica Carneiro aqui, bem-vindo de volta ao seu canal. Hoje a gente está aqui para expor um versículo da Bíblia, um pequeno versículo. Eu estava lendo ele no meu devocional, achei muito interessante a gente abordar ele aqui no nosso canal. Estou tentando uma coisa diferente, fazer um caderno digital, um scrapbook digital, e como eu sempre faço isso, na verdade a gente já faz isso lá nos cadernos de estudos dos livros da Bíblia, eu queria fazer isso de uma forma diferente, como caderno de anotações. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês esse modelo diferente de vídeo. Eu espero que vocês gostem. Vamos ver se vai funcionar. Se funcionar, a gente continua trazendo outros versículos para a gente poder estudar um pouquinho a palavra de Deus. O capítulo que vamos estudar hoje é Tiago 2, 14 ao 18. Vou ler aqui. Peraí. Tiago 2. Eu vou ler na minha Bíblia aqui, mas você vai aparecer em algum canto dessa tela, então fica tranquilo. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A primeira pergunta que a gente faz quando a gente lê esse texto é: quem é o escritor? O escritor era Tiago. A gente acredita que não é esse o apóstolo de Cristo, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, porque a essa altura ele já teria sido morto à espada, como está lá em Atos 12, 2. Então, esse é o irmão mais novo de Jesus, que está em Mateus 13:55, que algumas passagens dizem que não acreditou e posteriormente acreditou. Então, ele se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém, junto com Pedro. Esse é o Tiago que escreve a Epístola Geral de Tiago, ou a Carta Geral, ou como está escrito lá. Então, o objetivo dessa carta não é apenas confortar os crentes em suas tribulações, apesar de ser um dos temas centrais da carta, é também corrigir uma deficiência na falta da fé. Então, alguma compreensão dos ensinamentos. Ela foi escrita para os cristãos judeus que estavam dispersos fora da Judéia e estavam enfrentando dificuldades, perseguições, conflitos internos e várias coisas. É uma carta geral porque é escrita a todas as igrejas. Não é escrita a uma igreja específica, normalmente. Quando a gente vê as cartas de Paulo, é carta de Paulo aos Gálatas, carta de Paulo aos Coríntios, que são para igrejas específicas em lugares específicos. A carta de Tiago, não. A carta de Tiago é escrita para todos os crentes. Os temas centrais da carta, vamos lá, é perseverança nas provações e dificuldades, a gente vê isso em Tiago 1, controle da língua e das palavras em Tiago 3, rejeição do favoritismo e discriminação entre os ricos e pobres, e esse é o Tiago 2 que a gente acabou de ler. É busca de sabedoria que vem de Deus, Tiago 1 e Tiago 3, humildade diante de Deus que está em Tiago 1, o uso correto das riquezas, Tiago 5, e a relação entre a fé e as obras, que é Tiago 2, que é onde a gente acabou de ler. Que tempo que essa carta foi escrita? Essa carta foi uma das primeiras cartas escritas, um dos primeiros livros do Novo Testamento, pelo menos é assim que os historiadores ou os estudiosos acreditam, lá por volta de 45 ou 49 depois de Cristo. Só que uma das coisas que mais são perguntadas é: por que Tiago vai contra os ensinamentos de Paulo? Por que tem essa questão? Porque a gente acabou de ler que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Ele está querendo dizer com isso que a fé salvadora ela produz uma transformação visível, enquanto Paulo diz que a salvação vem pela fé e não pelos méritos. Vamos lá, algumas pessoas dizem que eles entram em contradição nas suas falas, porque enquanto um afirma uma coisa, outro afirma outra, e assim tem aquela dúvida: será por que tem essa contradição? À primeira vista, parece que é uma contradição, porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3:28 que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Já Tiago, irmão de Jesus, ele diz: o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E isso está em Tiago 2:24. Aí a gente tem duas visões. Não é que eles estavam se contradizendo, mas é que eles estavam lidando com problemas diferentes. O problema que Paulo estava enfrentando era que os judeus ensinavam que a pessoa precisa cumprir as leis de Moisés, ou seja, a circuncisão, as regras alimentares e rituais, para elas serem aceitas por Deus. Já Tiago, ele enfrenta um problema totalmente diferente. São pessoas que afirmam que têm fé e que não demonstram nenhuma mudança de vida. Elas só dizem que creem, mas elas ignoram os pobres, elas eram imparciais. São dois problemas diferentes. De um lado, Paulo combate o legalismo
por aquelas pessoas que falavam eu sou salvo porque eu faço boas obras. E Tiago combate a fé que era apenas verbal, que dizia eu sou salvo porque eu digo que eu creio. Se eu digo que eu sou salvo, então eu sou salvo. Então, quando você olha nos dois ensinamentos de Paulo e Tiago, comparado a uma árvore, a gente vê que Tiago está falando do fruto da salvação, enquanto Paulo falava da raiz. É por isso que muitos estudiosos dizem que o que Tiago está querendo fazer não é contradizer Paulo, mas afirmar o que Paulo dizia, já que as pessoas estavam pegando o ensinamento de Paulo e fazendo dela uma desculpa para viver uma vida conforme elas queriam. Então, é por isso que a carta de Tiago, no geral, não somente nessa parte que fala sobre a fé e sobre as obras, é ensinar cristãos a viver uma fé prática, madura, coerente com os ensinamentos de Cristo. Então, se você se diz cristão e você tem fé em Cristo Jesus, a sua prática vai ser um reflexo daquilo que você acredita. A questão não é você dizer sobre a sua fé, mas a questão é que a sua fé apenas não é suficiente. As obras, elas são um indicador de que a pessoa tem fé. Não tem como uma pessoa que diz ter fé não ter obras. Automaticamente, se ela tem fé, as obras vão ser reveladas. A declaração de fé ela tem que ser acompanhada de evidências. Você tem que evidenciar de que a sua fé está em você. A partir do momento que você crê em Cristo Jesus, você faz algo do que ele fez ou que ele faria. E é assim que você percebe que a sua fé é verdadeira. Quando fala essa frase, a gente associa a fé a obras, a piedade, mas não é somente isso. É também temor a Deus, é quebrantamento e arrependimento. Então, quando você confessa a Cristo como seu Salvador, automaticamente as obras virão. É por isso que Tiago diz ali, naquele versículo que a gente acabou de ler, que você vem e mostra sua fé, e eu com as minhas obras mostro a fé que eu tenho. Eu espero que esse conteúdo tenha edificado sua vida, e mais uma vez eu peço ao Senhor que você tenha sede da palavra de Deus essa semana, que você seja completamente saciado assim que você abrir as escrituras e ver o que o Senhor tem para falar para você. É isso, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, fique com Deus aí, beijo!